Você já ouviu falar do magnífico Lucrécio e da argumentação, o argumento da simetria sobre se nós devemos ou não se preocupar com a morte? Se você não ouviu e quer saber qual é, está preocupado aí com a morte de um ente querido seu ou a sua própria morte que vai chegar um dia, então vem com a gente conferir o nosso episódio de hoje. Entre as diversas tentativas de se compreender, né, a morte, esse fantasma que paira sobre a humanidade, as tentativas de racionalizar esse processo e o que seria a morte, a mais elegante é a de Lucrécio. Já ouviu falar de Lucrécio? Não? Então, olha só o que Lucrécio fala sobre a morte. Inspirado diretamente por Epicuro, no seu livro Sobre a Natureza das Coisas, Lucrécio faz a seguinte pergunta que é ao mesmo tempo muito simples, mas desconcertante. Se eu não sinto nada pelo tempo que eu não havia nascido, não sinto nem medo, nem alegria, então por que eu vou sentir alguma coisa sobre o tempo que eu deixarei de existir? O tempo que eu não estarei mais vivo? Esse ficou conhecido como o argumento da simetria. Então, qual é a simetria? A simetria é que o estado de não existência ele é o mesmo estado antes de eu ter nascido, de depois de eu ter morrido. Então, tendo em vista que eu não me preocupo nem um pouco com os milhares de anos de antes do nascimento do Rodrigo R. de Carvalho em 1989, por que eu me preocuparia com os anos posteriores? Se não existe nada de assustador em não ter existido antes, por que teria algo assustador em não existir depois? E aí a grande questão é por quê? Por que você fica angustiado? Por que a minha mãe está angustiada lá com a possibilidade de morrer, querendo fazer seguro de vida? O que o Lucrécio poderia dizer para minha mãe, Pedro Cortar? Considere as eras eternas que transcorreram antes do nosso nascimento. Não foram nada para nós. Aqui, então, está um espelho no qual a natureza nos mostra o tempo que virá após a nossa morte. Você vê algo assustador nisso? Isso não parece mais pacífico do que nosso sono mais profundo? Fecha aspas do Lucrécio. Então tá aí o argumento da simetria existencial e da falta de racionalidade de você se preocupar com a sua não existência depois da sua morte. Então aqui ele está indo um pouco na esteira do próprio Epicuro, não sei se vocês notam isso, em afirmar que a morte não é um problema para nós. Ela é, na verdade, uma ilusão, ela é uma fantasia de possibilidade nossa de como seria se a gente ficasse presente depois, né? Se a gente tivesse a presença e a existência depois da morte. Para reforçar essa intuição do argumento do Lucrécio, a gente pode recorrer a uma experiência que você pode ter tido todas as últimas 7 noites da sua semana, que é um sono profundo e sem sonho. Então você bota a cabeça no travesseiro, você apaga e você acorda na manhã seguinte. Você não lembra de nada, não teve nenhum sonho de nenhum tipo, nem pesadelo, nem sonho bom. É um intervalo absolutamente pacífico, onde nada de ruim, nada de problemático aconteceu. Você só deitou, descansou e acordou. É uma boa analogia, porque se a morte for parecida com isso, não tem o que temer, né? Afinal, a gente não tem medo de dormir e muitas vezes a gente anseia por dormir, por deitar nossa cabeça e descansar, quem sabe agora eternamente. Dado então essa possibilidade da morte ser esse estado de não percepção, no mínimo a gente pode dizer que ou ela é indiferente ou para aqueles, né, já sofrendo aí, trabalhando muito, muito cansado da vida, até alguma coisa desejável, né, alguma coisa impressionante assim, que em certas circunstâncias a gente vai até gostar desse sono essa noite. Eu não posso dizer, Pedro, que eu acho incrível essa noite de sono direto, porque minha noite é sempre de sono direto, eu não sonho, eu não tenho esse sono leve, meu sono eu apago e acordo no outro dia, e assim, regenerado. Então, eu tô aí habituado com essa morte do Lucrécio, porque é a noite tranquila, suave, serena, só que eternamente, né? Então, não tem porque ter nenhum negócio desse. Eu me amarro em sonhar. Pô, se eu pudesse sonhar mais, eu sonharia. Que parada divertida. Quando a gente reflete sobre a morte também, a gente costuma estar mais preocupado com a morte dos outros do que com a nossa própria. Então, algumas filosofias, por exemplo, frisam muito que você tem que pensar na sua morte para isso te motivar a viver melhor a sua vida. Só que, como eu falei lá na introdução, eu pensei muito sobre a morte do meu pai. Eu nunca parei para pensar na minha morte. Eu nunca fiquei ali tardes inteiras vendo Xena e Caçadora de Relíquias, em vez de fazer algo produtivo, algo interessante, algo que me desse sentido para a vida, porque eu poderia morrer naquele dia, mas eu pensava, será que meu pai vai morrer? Como vai ser a vida depois? Como vai ser a dinâmica aqui em casa, etc, coisa e tal. Então isso é um argumento. Realmente parece que o nosso temor maior é em relação aos outros.
Ou seja, não tem nada a ver com o nosso sofrimento na morte, mas com o luto, com a ausência, com a saudade. Então esse parece ser o maior temor relacionado à morte. Essa ruptura dos vínculos que a gente teme tanto é um sinal de que a morte em si não é nada para quem morre, mas é para quem continua. O Pedro falou aí de a questão da morte para quem continua, mas o Thomas Nagel ele vai produzir um argumento contra essa simetria, defendendo que essa simetria ela é só aparente, ela não é uma simetria perfeita. Quando Lucrécio fala sobre a simetria entre o antes de nascer e o depois de morrer, ele está desconsiderando uma coisa importante, que antes do nascer não existia o Rodrigo, não existia um projeto, não existia vínculo, não existia nada que o Rodrigo pudesse sentir falta ou... O Rodrigo não existia, esse é o ponto. Né? O Rodrigo ainda não existia para alguma ausência ser sentida. No entanto, quando o Rodrigo velhinho está pensando no 30 anos posteriores, ele vai pensar tudo que ele não fez, ele vai pensar todos os vínculos que vão ficar para trás, ele vai pensar o projeto dele do Não Precisa Copiar, virar o maior podcast de filosofia que ele não conseguiu. Então, tudo isso vai produzir um sofrimento. E isso demonstra que não é possível uma simetria entre o antes do nascimento e o depois de morrer. E aí o Nagel vai trazer uma analogia que talvez torne isso mais claro. Então ele vai falar o seguinte, não é a mesma coisa nunca ter tido um relógio e ter um relógio roubado. O estado final é o mesmo, que é não ter um relógio. No entanto, quando eu nunca tinha tido, isso não era um problema, mas depois que eu tive e perdi e fui roubado, aí isso se torna um problema. Outra crítica levantada contra o argumento da simetria é que a nossa relação com o tempo é assimétrica por natureza. O que isso quer dizer? O medo, por exemplo, a gente tende a ter em relação ao futuro, ansiedade em relação ao futuro, esperança em relação ao futuro, e nenhum desses sentimentos em relação ao passado. Então, Rodrigo, eu fui numa reunião que falava que falar mal da escola e do governo nas redes sociais é uma ilegalidade para nós, servidores públicos. Sabia disso? Olha que fantástico. Aí eu posso ter medo, já que eu falei mal, estou falando mal, deixei gravado que falei mal do Zema nesse podcast aqui, eu posso ter medo que vão descobrir isso e vão me demitir, né, fazer um processo administrativo e me expulsar. Só que eu dificilmente sentaria aqui nessa cadeira e falaria, semana passada eu fui demitido, fui expulso, fui exonerado, tô com medo da exoneração de semana passada. Não faz sentido, né? Em relação ao passado, a gente costuma ter traumas, a gente costuma ter nostalgia, outro tipo de sentimento. Então é uma assimetria emocional em relação ao tempo. Então não faz sentido o argumento da assimetria, porque eu vou ter ansiedade, eu vou ter angústia em relação às coisas que podem acontecer no futuro, e não as que já rolaram. Uma outra objeção, né, levantada contra a simetria é que vai usar justamente essa questão do sono profundo, né? A morte é como um sono profundo. E aí vai defender o seguinte, a morte não é como um sono profundo, porque mesmo no sono profundo, você tem a perspectiva de acordar. O sono é um estágio provisório, um estágio que não é permanente. E tendo isso em vista, ele é apenas uma coisa reconfortante, regenerativa para você, uma questão biológica, né? Um fluxo biológico natural de você se recompor para retornar à vida e a continuar com seus projetos, com seus vínculos, com tudo. E nesse caso da simetria, a morte seria esse sono eterno. Então, traria todos os problemas que não existem no sono profundo. E é justamente essa irreversibilidade que é o problema aqui. A morte não é um mero descanso. Ela é o fim de tudo que a gente pode chamar nós mesmos. Dormir mesmo sem sonhar ainda é parte da vida, ainda é parte de continuar existindo. Morrer, não. E como tudo pode piorar, há quem inverta o argumento da simetria do Lucrécio, em vez de usar ele para dizer que a gente não tem que se importar, fala não, na verdade a gente tem que se importar não só com a morte, né, o depois da nossa vida, como todo o período que nós não existimos antes de nascer. Isso também tem que ser... a pessoa está com pouca preocupação na vida, né, Pedro? Então ela vai se preocupar também com isso. Então, logicamente... Logicamente, isso é possível, né, de se argumentar, né, tendo em vista que você acha que é muito ruim a não existência, então a não existência posterior ou anterior é não existência do mesmo jeito. Então fica aí um elemento de ansiedade para você. Se você nunca pensou nisso, pense em quantas coisas você perdeu, que você poderia ter aproveitado, quantos projetos que você não tocou porque você não tinha nascido ainda. Bom, o tempo, a consciência, os laços que formam a nossa vida são tão valiosos para nós e é isso que deixa a morte tão perturbadora, tão interessante. Agora, se a morte é ou não um mal, a questão ainda está em aberto. E agora a gente vai sair da antiguidade e vamos para outras explorações desse tema.
o Nigel, que a gente falou aqui um pouco dele, que tem um argumento próprio sobre isso, e depois o Heidegger. E aí, você tá preocupado com tudo que você não viveu, não realizou no tempo que você não existia? Porque essa é a conclusão que a gente tirou aqui desse episódio. Se você gostou, deixa seu comentário, responde aí essa pergunta, curte o episódio e compartilha com quem também fica perturbado com essas questões filosóficas. Pedro Cortal, o que você diria para o ouvinte que está esperando morrer para mandar para a gente uma colaboração? Não tem caixão, não tem bolso. Se você ainda fosse um povo antigo que acredita que você tem que pagar o barqueiro, né? Mas nem isso. Então vamos gastar esse dinheiro aí, vamos gastar com coisa boa, com não precisa copiar. Se você estiver aí à beira da morte, prestes a partir dessa para melhor, você pode fazer um pix para não precisa copiar, igual o Marcelo Xavier que mandou 5. Agora, Rodrigo, se igual sua mãe ficou perturbada aí com a perspectiva de morrer e deixar um vazio financeiro aí para os filhos, você quiser fazer um seguro de vida para o Não Precisa Copiar, para garantir a sobrevivência do Não Precisa Copiar, como é que o ouvinte pode fazer? Funciona exatamente como um apólice de seguro. Você vai pagar todo mês, vai cadastrar seu cartão de crédito e vai debitar. Pode ser 5, pode ser 20, dependendo aí do seu esforço filosófico, do valor filosófico que você dá ao Não Precisa Copiar. Se você acha que a gente tem que ficar mendigando aqui 5, tudo bem, a gente precisa mesmo, que não está conseguindo pagar nem as contas do programa. Se você acha que a gente deve largar metade do nosso cargo de extensão para poder produzir mais episódios do Não Precisa Copiar, aí você contribui com um 20 lá na plataforma do Catarse, está tudo aí na descrição.